Resolvida a questão, não é, aberto o edital e sabendo-se do vencedor da empresa que vai tocar a parte operacional do Porto de Itajaí, a partir do momento que a IPM Terminals, né, deixar de operar. O que vai acontecer dali para frente com o Porto? Um pouquinho o assunto para facilitar o entendimento. O governo federal iniciou o processo de estudo da desestatização já há 3, 4 anos atrás. Naquele momento, a gente tinha muita preocupação quando chegasse agora em 2022, porque é um período de final de contrato de arrendamento, ou seja, onde os investimentos já foram feitos, já foram amortizados, né, e que estaria necessitando de novos investimentos. O governo federal tinha a previsão no cronograma inicial para que esse leilão fosse feito no começo de 2022. Para quê? Para ao longo desse ano, até dezembro, ficasse tudo ajustado e a IPM saísse quando já estivesse entrando a empresa nova que viesse a ganhar o processo licitatório que o governo federal vai fazer. Poderia até mesmo ser a própria IPM. Com isso, apesar do governo municipal, apesar da superintendência ter discordâncias em 3, 4 pontos, digamos assim, do que é apresentado ao governo federal, que nós entendemos essencial para continuar o desenvolvimento da cidade, e por isso nós não fizemos nenhuma judicialização, nós não fizemos nenhuma manobra jurídica ou demoramos a apresentar algum documento que foi nos solicitado para atrasar o processo. Porém, o processo atrasou. E somente agora, neste mês, é que o processo foi para o Tribunal de Contas da União. Então, como a cada dia que passava, isso chega mais próximo, na verdade, do dia 31 de dezembro, quando encerra o contrato da IPM, aproximadamente aí uns 60, 90 dias atrás, Carlos, eu e o Aristides fomos à Secretaria Nacional de Portos, conversamos com o secretário Mário Povia. Por quê? Porque a IPM nos dizia o seguinte: ela vai manter, de certeza, 2 linhas de navegação para o ano que vem, que seria a linha da HMM, né, do armador Hyundai, e a linha da Keyline, que é o que está trazendo os carros, podendo haver a possibilidade da Maersk manter mais uma linha. E com isso, a IPM disse que trabalharia a partir de janeiro no vermelho. E, portanto, ela teria condições de pagar à autoridade portuária, à superintendência do Porto Itajaí, aproximadamente R$500 mil. Isso envolve De quanto ela paga hoje e qual é a diferença? A média que ela vem pagando nos últimos meses é em torno de R$4 milhões. O que ela paga, Carlos, só fazendo parênteses agora, são 3 itens do contrato de arrendamento. Um é a outorga, 200 e poucos mil reais. A outra é o valor por metro quadrado disponibilizado para ela. Hoje, esse valor veio sofrendo reajuste ao longo desses 20 anos, 21 anos de contrato. Hoje é R$ 23,15 por cada metro quadrado disponibilizado. Além do variável, que é um valor por unidade de container movimentada. Quanto mais movimenta, o valor por unidade é menor. Isso dá uma média em torno de 4 milhões por mês. Então, e ela queria pagar, a partir do término do contrato, a partir do ano que vem, em torno de R$500 mil. De R$500 mil. E vários daí, tanto a IPM como vários setores políticos, empresariais da cidade, diziam que não haveria outro interessado. E, portanto, a gente foi ao governo federal e o governo federal, o secretário Mário Povia,
foi muito enfático. Ele disse: o governo federal não pode colocar dinheiro para fechar o caixa da superintendência, né? Porque tem luz, segurança, circuito de TV, funcionários, manutenção de piso, tem um custo. Em virtude disso, fizemos essa primeira reunião com o governo federal. O governo federal disse que não tinha nenhuma possibilidade de ou colocar dinheiro ou então obrigar que o novo concessionário fizesse um aporte financeiro para cobrir esses eventuais prejuízos, e nos colocamos, continuamos em conversação, quando a IPM disse que essa era a última proposta. Novamente fomos ao governo federal, aí conversamos com o governo federal, definimos a prorrogação, né, de 2 anos, com uma cláusula resolutiva. E isso é importante porque isso envolve muito esse momento do contrato de transição que a gente está falando, porque 2 anos tu tens uma atratividade maior para trazer um armador, um outro operador e logística, né? Comercial. Porque um container que para chegar daqui a 6 meses ele está sendo preparado a contratação agora, porque tem que contratar, fabricar, mandar para o porto na China normalmente, né? 50 dias de navegação, chegar aqui, desembaraçar, tem todo o processo. E com isso, nós entendemos que os 2 anos trariam uma atratividade maior. O governo federal pontuou, disse: não tem como, tanto para mim como para o prefeito, nós prorrogamos por 2 anos, mas com uma cláusula resolutiva. E essa cláusula resolutiva é que quando terminarmos o processo de desestatização, a gente rescinde o contrato. Com a nova empresa assumindo. O prefeito Valdemar, de forma muito corajosa, diga-se de passagem, ele disse: eu sei da dificuldade, mas não vou deixar a cidade correr o risco de ter o seu porto fechado. Nós vamos assumir o risco. Manter o porto aberto é uma vantajosidade para o futuro concessionário, porque no dia seguinte ele já está gerando receita. E era nesse sentido que nós fomos conversar com ele. Olha, uma dessas da gente até banca o prejuízo agora, e lá na frente esse novo concessionário, o governo federal disse: não há essa hipótese. Então, ao retornar, perguntamos à IPM se ela tinha interesse em manter as bases financeiras, que poderia daí sim justificar, pelo princípio da continuidade, a assinatura do contrato com ela sem um processo licitatório. Fizemos a notificação, a IPM manteve o seu posicionamento quanto à proposta anterior, ou seja, aquela proposta bem abaixo do atual. Não resta outra saída daí, apesar, volto a dizer, de alguns setores que era temerário a gente fazer esse edital, porque eu sabia que não ia aparecer ninguém, o único interessado era a IPM. E eu respondia naquele momento, as pessoas que assim me perguntavam: Carlos, não há outra alternativa da administração pública a verificar se tem interessados e qual é a melhor proposta, senão publicando um edital isonômico, transparente, sem direcionamento, claro. E, portanto, após esse edital publicado e o prazo de recebimento da proposta, é que a gente poderia realmente verificar se tinha interessado ou não. Se não tivesse interessado, abria-se um campo jurídico para justificar uma proposta menor, né? Como é que eu justificaria? Como é que o Fábio, pessoa física, justificaria, Carlos? Abrir mão de 3 milhões uma empresa que vem ao longo de 21 anos pagando essas bases contratuais, em torno de 4 milhões de reais, e do dia para a noite eu passar a receber
o Porto de Itajaí passar a receber R$500 mil, praticamente um oitavo. Como é que a gente faria isso? Como é que se justificaria perante um procurador da República, perante o Tribunal de Contas, perante o Poder Judiciário? Ou não teria pessoas que ficariam só observando o circo pegar fogo para na sequência dizer, por 600 mil eu alugaria, mas eu aluguei um armazém lá no bairro Itaipava, que não é alfandegado, por um valor mais alto. Daria em torno de R$8 o metro quadrado, quando a gente sabe que em Itajaí qualquer armazém parte da casa dos R$20 o metro quadrado. Armazém esse que o navio não atraca, que não tem um sistema de vigilância que nós temos, que não é no centro da cidade e que não é alfandegado. Então, o prefeito nos autorizou a publicar esse edital. Publicamos o edital. E esse edital, felizmente, houveram interessados e a melhor proposta é de aproximadamente R$4.006.000 por mês. Para o berço 1 e berço 2, que atualmente a IPM toca. Boa pergunta. Para o berço 1, para o berço 2, para aproximadamente 80 mil metros quadrados de retroárea, basicamente metade do porto, e, sobretudo, para tipos de cargas carbonitizada com trailers e veículos. Eu inventei a roda? Não, é exatamente o mesmo objeto do contrato de arrendamento que foi feito no começo dos anos 2000. Então, a segunda colocada não quis cobrir a proposta da primeira, era uma possibilidade, e, portanto, agora a gente notificou a empresa para que ela tenha um prazo de 5 dias úteis de apresentar toda a documentação de habilitação jurídica, habilitação financeira, apresentar as suas certidões negativas de débito, e todo esse processo vamos encaminhar daí, logo na sequência, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que por força de lei é que tem o condão, a possibilidade de autorizar a assinatura deste contrato. A ANTAC, aceitando, dando ok, dando aval, a assinatura desse contrato vai ser feita entre a superintendência e essa nova empresa que vai operar o berço 1 e o berço 2. Isso a partir do ano que vem. Ela vai poder usar quais os equipamentos para poder fazer esse trabalho? Ela vai ter que investir em novos equipamentos ou ela já vai utilizar a estrutura que hoje está montada no berço 1 e berço 2? Em termos, Carlos, essa questão dos equipamentos também gerou muita celeuma na cidade, nota para um lado, nota para o outro, a imprensa, mas é o seguinte, como esse é serviço essencial, o governo federal entabulou um acordo com a IPM, que no caso da IPM vier a participar e não ser vencedora desse processo de desestatização, que vai ter prazo de 35 mais 35 anos, para que não houvesse solução de continuidade, a União vai indenizar alguns equipamentos da IPM. Quais deles? Aproximadamente 9 hitstacks, que são aquelas máquinas de menor porte que pegam um container, os 2 MHC, que são 2 grandes guindastes sobre rodas, e os 2 porteiros, que são esses equipamentos os maiores aqui no Porto de Itajaí, que é sob trilho. Para isso, o governo federal avaliou em R$44 milhões à época, e houve a concordância da IPM. Então, se nós buscarmos a minuta do edital e a minuta do contrato que foi colocado em consulta pública há meses atrás, e que nesse momento foi para o Tribunal de Contas para se analisar, tem lá uma previsão que, no prazo de 45 dias da assinatura do contrato,
o novo concessionário terá que desembolsar 44 milhões, que isso sofreu correção, já está em mais de 60 milhões de reais, e a União vai repassar esse dinheiro à IPM, a título de indenização. E por que ele encostou no nosso edital? Porque o Porto de Itajaí, para continuar operando containers, ele necessita desses equipamentos. As Ritstackers até se encontra, né, com um pouco de dificuldade para alocar, trazer rápido. Agora, esses equipamentos de grande porte, que são 2 MHC e 2 portênis, muitos deles têm prazo de entrega de 18 meses. Então, nós colocamos no nosso edital até para dar condições para todo mundo. Sim. Porque se eu digo que nesse edital que o novo operador, o portuário que vai apresentar a proposta, ele tem que trazer 2 portênis, ia dar deserta. Sim, óbvio. Como é que ele vai trazer 2 portênis se o prazo de entrega é de 18 meses e o contrato é de 6 meses? Não haveria como. Além disso, tem todo um substrato probatório, todo um substrato jurídico, digamos assim, que como é um serviço portuário, um serviço público essencial, há a figura da supremacia do interesse público. O interesse do Estado de Santa Catarina, de todas as indústrias de Santa Catarina, de nós, munícipes de Itajaí, ele tem que ser maior que uma empresa privada. E por isso, pelo interesse da supremacia, nós entendemos que juridicamente a IPM não pode tirar esse equipamento. A supremacia do interesse público justifica outras figuras, como a encampação, como o que ela alegou, né, na nota que ela emitiu, nota oficial, é de que ela só entregaria esses equipamentos para o novo concessionário estabelecido na desestatização, no leilão de desestatização, e não ao que a superintendência fizesse de forma transitória. Não foi isso que aconteceu? Carlos, foi isso, mas assim, a gente tem que entender também, né, é o que a gente chama, né, o que a gente conhece aqui no Brasil como empatia, né, é se colocar no lugar do outro, até para ver se vai ter as mesmas reações ou não. É claro que num primeiro momento foi um posicionamento muito forte, né, mas eu acredito que agora, com o cenário ficando mais claro, porque no primeiro momento não ia ter ninguém interessado, agora tem interessado, agora a gente já sabe com a empresa quanto que ela vai pagar por mês. Então ainda tem algumas etapas a serem superadas. A ANTAC, né? A ANTAC tem que ajustar isso, aceitar. Pode ter demanda judicial para tanto, mas eu acredito, né? Até saiu um comunicado, hoje eu recebi aos clientes da IPM, ela disse que, em virtude do resultado, ela encerra dia 31, mas que ela está à disposição dos usuários e que da superintendência do Porto de Itajaí, eu até já tenho uma reunião com a Aristides agendada para a data de amanhã, ela se coloca à disposição da nova empresa que deu a proposta, caso a ANTAC autorize a firmar o contrato, de fazer uma transição pacífica, ordeira, sem maiores sobressaltos, até porque ela também quer respeitar os clientes que durante tanto tempo, né? Então eu acho que esse cenário vai ficando mais claro com o passar do tempo. Os ânimos vão se acalmando? Os ânimos vão se acalmando, Carlos. Internamente, que a cidade tem assim alguns mensageiros do apocalipse, né? Numa hora não teria interessado, na outra... Isso começou ano passado já, né? Já diziam, esse último ano não vai ter carga, né? Estamos no final de agosto e o porto está cheio, né? A gente continua, é claro que com dificuldade, com pouco
de queda na movimentação, mas nós entendemos, é um final de contrato, né? Quando se aluga uma casa, se arruma tudo, depois de quando está entregando a casa 20 anos depois, é claro que tem um problema na pintura, é normal isso. É mesmo porque a IPM ela tem um outro porto, né, que ela também faz parte, que seria o Porto de Itapuã, em que as cargas também podem ser deslocadas ou realocadas, né? Concorrente nosso direto, Sim. né? Então, e por um planejamento da empresa bem feito, que se planejou com antecedência para caso não conseguisse permanecer em Itajaí, tivesse um outro ponto. Tá? Não é crítica, né? Empresa privada tem que perseguir o lucro. Né? Empresa que não persegue o lucro está fadada à falência. Cada empresa que vem a uma falência é ruim para a sociedade, que se perde emprego. Mas começou isso ano passado. Ano que vem, 2020, não vai ter carga, porque o terminal Libra, né? Há anos atrás, um ano antes de vencer o contrato, encerrou suas atividades por falta de cliente. Aí agora, mais recentemente, não, porque não vai ter nenhum interessado. O processo demonstrou que tem interessado. Agora, essa semana começou, a empresa vai ganhar e não vai ter cliente, não vai trazer navio. Ora, Carlos, ninguém arrisca só de pagamento em 6 meses para o Porto, um contrato de 24 milhões de reais, e tenho certeza que mais algumas dezenas de milhões de reais para colocar vigilância, colocar equipamentos, que não são só esses equipamentos que funcionam, vão ter que contratar aí dezenas de caminhão, marketing, tempo de empresários, ninguém vai funcionários que vão ter que contratar, ninguém vai colocar milhões e milhões e milhões de reais em 6 meses para brincar de ter um porto. Obviamente, tem a perspectiva, a efetiva carga, né? Mas é um processo, né, conturbado, ainda mais no momento em que a gente vive no país de polarização, no momento de eleições, porque as pessoas querem exacerbar esse entendimento político e trazendo. Mas eu acho que é um processo que está sendo feito dentro de uma lógica técnico e jurídica, né? Ou seja, ainda nos equipamentos, essa relação de equipamentos não foi o Fábio que criou. Muito provavelmente eu teria colocado ainda outros equipamentos, mas eu fiz questão de buscar junto ao que tinha sido ajustado no processo de desestatização entre Secretaria de Portos, ANTAC e IPM, e que tinha um valor estabelecido e um prazo de uma forma de indenização prevista. Então, esses equipamentos é que foram colocados no edital. Foram colocados. Certamente a CETIL, que é a vencedora, em assinando o contrato, vai ter que colocar outros equipamentos ainda, já que parte deles a IPM vai levar. Mas esse que está no rol do edital e que criou essa celeuma toda, Carlos, com certeza eu vejo que permanecerão e são extremamente necessários permanecer para o Porto continuar operando contêineres a partir de janeiro de 2023. A própria CETIL, ela pode arrendar ou pode utilizar o berço 3 e 4? Como é que ficaria essa situação? O que o berço 3 e 4 hoje representa em termos de movimento para o Porto de Itajaí? 99% da sua movimentação é contêineres. Mas no meu retorno agora em janeiro de 21 para cá, a gente tentou potencializar outros tipos de cargas, né? Voltou o carro, fizemos operação de fertilizantes, importação em Big Bag, agora de forma muito forte está a exportação de celulose, então nós começamos a dar ocupação. Para ter ideia, nosso armazém ficou sem uso durante muitos e muitos anos. Então, esse armazém teve algumas melhorias e a gente tentou alguns instrumentos jurídicos, como aplicar a tarifa pátio no armazém, que dá uma segurança de valor fixo. E começaram outros operadores portuários a buscar Itajaí novamente. Além da IPM, nós temos a CETIL, nós temos a SC Portos, nós temos a CIA Trade, esses três vigentes.
E com isso, iniciou as operações, mas o nosso armazém é muito pequeno. Nosso armazém é de tão somente 5 mil metros quadrados. Então, está tendo requisições por parte desses operadores portuários que a gente não está conseguindo potencializar, porque eu tenho que ceder metade para um, metade para outro, aí o navio de um atrasa, aí quer usar o espaço do outro. Isso tem gerado alguns conflitos. Então, visando a potencialização, nós vamos fazer mais um processo, tá? Está provavelmente publicando na data de amanhã, mais um processo de arrendamento transitório, né, por 6 meses, a fim de dar condições do operador que ganhar de potencializar, porque porto é escala. Quanto mais a gente ganha em volume, escala de volume, melhor são os preços, mais competitivos se torna e o porto mais atrativo se torna. Então a gente está publicando esse edital para que seja a CETIL, a APM, a CIA Trade, a SC Portos, enfim, aquele que der a melhor proposta, porque é assim que a administração pública tem que ser, vai fazer esse arrendamento transitório, aí não para operação de contânia, mas sim operação carga geral. Carga geral. Mas a partir de quando essa operação? A partir de 23 também? Ou já a partir do momento que o contrato... A partir do momento em que esse processo for levado a termo final, autorizado pela ANTAC, daí sim esse contrato entraria em... Então não precisaria esperar 2023. O seguinte, a autoridade portuária publica esse processo simplificado, tá? Isso está na instrução normativa número 7 da ANTAC, parágrafo 46 e 47, que prevê como o processo deve ser feito e ao final dele tem que ser encaminhado todo ele para a ANTAC, que vai verificar a lisura desse processo, a correção, a formalidade e daí sim autorizar ou não. Mas ainda é importante dizer que é uma outra celeuma que se cria na cidade, essas suposições, né, que o porto de Itajaí vai virar um porto de carregamento de grão, passando a cidade e não sujar a cidade, e não ficar aquele cheiro, como a gente vê em algumas cidades aí, que tem portos aqui, até mesmo aqui na região sul. O porto de Itajaí, a licença ambiental do porto de Itajaí, ela não prevê a operação e a armazenagem em granel. Então assim, tem possibilidade de carregar soja em Itajaí? Extremamente remota, porque ela não poderia ser armazenada dentro do porto. Ou seja, ela teria que vir em caminhão e ir direto para o navio, o embarque direto. E isso implica em estrutura, isso implica em perda de produtividade. Então, perdendo produtividade, não se ganha escala, se aumenta o custo. Tanto eu, como a superintendência do porto de entidade, como o prefeito Wagner Morastone, nós nunca fomos contra a participação da iniciativa privada, né? Até porque há mais de 20 anos o porto é operado totalmente pela iniciativa privada. O que nós somos contra, e eu já vou te responder, o que nós somos contra é com a extinção da autoridade portuária. 2, porque o processo, até agora, do processo do governo federal, ele não traz uma solução definitiva, porque pode ter um fundo que vai poder ser usado, quem sabe, para construção, para finalização da via expressa portuária. Isso é muito temerário para a cidade. Nós recebemos, em dia de pico aqui no porto, 1.300 caminhões por dia. Com a expansão, a previsão é de 3.000 a 3.500 caminhões. Vamos passar por onde? Pela Caninana? É a segunda discussão. A terceira discussão, o governo federal tem projetado, tem feito uma modelagem dessa autoridade portuária que ficaria com uma empresa privada, até aqui na divisa do porto com a Brascarne.
na margem de Navegantes até o final da Portonave. Só que acima, rio acima, montante, nós temos Brascarne, Barra do Rio, Trocadeiro, Polo e Teporte. E mais alguma que 5 terminais, 5 berços de atracação. Essas empresas já têm outros 3 berços autorizados, licenciados para se construir, novos. Ainda no bairro Maruim, ainda tem o terminal portuário Maruim, do ex-proprietário do Teconf, que já tirou mais de 250 famílias da área que tinha invadido, que quer fazer um terminal. Aqui no antigo estaleiro Itajaí, quem é mais antigo na cidade, McLaren ou a Corena, tem já também um outro processo que está em fase também de licenciamento ambiental da BR Distribuidora, que é a Petrobras, e da Raizen, que é a Shell, para fazer também um terminal ali. E tantas outras áreas que possam ainda ter desenvolvimento. E o governo federal está pensando até aqui. É um grande discussão, que é esse canal de acesso organizado, dragado, sinalizado, que hoje, por força da determinação do governo federal para aqui, na divisa, ele vai até a próxima BR-101 para fomentar não só a atividade portuária, para fomentar a indústria naval, que é grande, que é gigante, diga-se as 4 fragatas que estão sendo construídas, mais de 12 bilhões de reais. Fora os iates, né, que são exportados por Itajaí também. Os iates, 60% dos iates e lanchas de lazer fabricados no Brasil são fabricados em Itajaí. Olha quantos empregos. Uma Azimuth tem 400 funcionários, uma Fibra Forte tem mais de 500, 600 funcionários e tantas outras que tem ainda. E a indústria pesqueira. Então, nós queríamos que a autoridade portuária ficasse basicamente com o canal de acesso para ter somente um licenciamento ambiental. Isso traz competitividade para as nossas empresas, porque hoje cada uma dessas que eu citei, tantas outras, cada uma tem o seu processo de licenciamento ambiental, tem o seu estudo de qualidade de água. Então, ficaríamos nós fiscalizando. Uma empresa montante vai fazer um terminal pesqueiro. Esse cais, ele vai ter que ser recuado para a terra, né, e dragado, ou ele pode avançar 5, 6, 7 metros, porque muitas vezes 4, 5 metros impede para o futuro que o navio entre com 10, 20 metros maior. E além disso, a operação de um equipamento chamado VTMS, que é um equipamento que seria uma torre de controle do aeroporto, com câmeras, com infravermelho, monitorando o navio desde lá da entrada, para a gente coibir tráfico de pessoas, de cargas, de drogas, numa interlocução que nós temos com a Polícia Federal, com a Receita Federal, que é algo que me surpreende. Como é que a Polícia Federal vai poder chamar uma empresa e dizer, fica de olho naquele navio que vai atracar, quando esse navio pode ser da própria empresa? Então, basicamente... Há um conflito de interesses. Basicamente, são esses conflitos. O novo concessionário e a nova autoridade portuária determinada, né, pelo governo, ou que ganhar a concessão, ela vai cuidar até a Brascarne. Dali para frente, ela não vai... Continua terra de ninguém. Continua terra de ninguém. E como vai ficar isso, né? Quando você falou aí que uma empresa, ao construir, ela vai ter que se preocupar se vai botar um cais. O governo federal diz que vai fiscalizar isso através da ANTAC. Daí uma decisão longe, burocrata, e eu vou te dar um exemplo. Em 2005, o governo federal, 2006, o governo federal autorizou o início das obras da IPM. Marcelo Salles, como técnico na hora, defendia que a Portonave recuasse mais 100 metros ainda, para o navio poder girar. Meu Deus, isso foi uma loucura. Tivemos reuniões, eu fui a Brasília com o Marcelo na época, fiz uma interpelação judicial, a ANTAC na época,
só acessar o site da Justiça Federal de Brasília e consultar, está lá, sua história, prova. E eles disseram, não, porque não, já foi verificado, e daí tem a possibilidade de se criar um dolphin, passar o cabo para segurar a proa do navio e o navio girar. Isso foi 2006 para 2007. Em 2011 já estava se estudando a nova bacia de evolução. Mais 200 milhões gastos lá. O Porto de Itajaí só é o sucesso do que é porque ele foi municipalizado, porque a cidade cobra a pressão. Aí quando vai lá para Brasília, cara, só no interior do interior. E a gente sabe disso, que as decisões fora do município nunca são as do interesse do município rapidamente resolvidas. O governo federal, e daí afastando aqui totalmente análise política, mas é a realidade do governo federal, dito não por mim, pelo ministro, secretário Piloni, na época secretário Piloni, disse claramente na Câmara de Vereadores, tu vai se recordar que o Brasil, o governo federal não tinha R$1 para investimento. Sim, falou isso. Mas nós investimos 60 milhões, o município está botando 50 milhões só em desapropriação para o porto, porque essa rua só vai ser aberta por causa do porto. Um modelo no mundo chamado de landlord, que é um modelo usado em 90% dos portos mundiais, e isso implica dizer os portos americanos, Los Angeles, Long Beach, os portos de Nova York, é municipal, Rotterdam, Valência, os portos chineses. Por que que é? Porque a administração local, ela consegue responder com forma muito mais rápida. Qual foi a época de ouro do Porto? Foi de 2000 a 2008, quando caiu no caso da enchente fatídica. Por que que eu digo que foi a época de ouro? Porque aquela época era a Lei 8.630 de 93, que definia que o CAP era deliberativo. Quantas reuniões do CAP você acompanhou? Então, o que que a gente acontecia aqui? Precisamos dragar o rio para aprofundar 1 metro. Isso implica quanto? Isso vai implicar em R$1 milhão a mais por mês. R$1 milhão, nós vamos ter que, hipoteticamente, acrescer a tabela 1, que é o que o navio paga para acessar, 20%. Ótimo, vamos, pronto, fazia. Olha a expansão que o Porto teve. Aí, com o passar dos anos, os governos federais, eu digo governo, que foi o governo Dilma, Temer e depois o atual, foram criando legislações, mecanismos e voltaram a centralizar esse poder. Tá? Então hoje, para ter ideia, para aumentar a tarifa portuária, uma vez por ano, num processo que demora de 5 a 6 vezes, por uma pessoa lá de Brasília, que se a cidade de Itajaí melhorar ou piorar, Itajaí é 2.000 e poucos quilômetros, está nem aí, né? Não que sejam irresponsáveis, mas o tempo de a burocracia. Por que o Ministério da Infraestrutura insiste em dizer que não haveria interessado na operação do Porto de Itajaí se não ficasse junto à autoridade portuária? Porque o governo federal foi às empresas armadoras, que são as proprietárias dos navios, que basicamente tem 8 dominam o mundo, e cada vez um número menor, estão fazendo fusões, e eles disseram que, em tese, que não teriam interesse. Eu acho que isso é uma síndrome de vira-lata do brasileiro, porque lá nos Estados Unidos a autoridade portuária municipal, como eu falei, lá em Los Angeles, e essa mesma empresa que opera aqui, opera lá. É uma mesma empresa que pode vir a ser interessada aqui, certamente tem outros terminais no mundo. Se tu perguntares, basicamente para 10 empresários,
9 vão dizer que não querem nenhuma atuação do poder público perante. Porque realmente, a maioria das vezes, o poder público é pesado, não tem sentido, né? Mas tem questões que é de soberania nacional, tem questões que o poder público tem que ser o grande agente de fomentador e tratar de forma isonômica todo mundo. Aí nós temos 5, 6 terminais lá para cima. Por que tem tanta dificuldade para eles fazerem a dragagem? Porque muitas vezes o interesse de um não é o interesse do outro. Ou muitas vezes o momento que um quer investir, o outro está com outro projeto. Todo mundo, são grandes empresários, todo mundo tem ótima forma de administrar mas cada um tem os seus interesses. E quer o bem para o seu negócio e para a cidade, isso eu tenho certeza. Mas são os seus interesses, são os tempos, são os movimentos que são feitos. Então, assim, ou seja, então essa questão dos terminais acima vai ficar certa. Ninguém vai tomar conta, ou seja, apenas a ANTAC que está... mas aí vai manter. Mas por que eles não se... Eles têm uma associação, a SUI, mas que teve problema, que agora uma parte está criando uma outra associação. Quando é o poder público, facilita isso. Tá? É claro que isso não pode ser motivo de ineficiência, de cabide de empregos, né? Mas não é o que a gente tem feito. Modelagem apresentada é para ir para metade do que tem hoje. Aproximadamente 30, 34 pessoas. Isso é essencial para tocar. Essencial. Mas por que o governo federal tem feito esse modelo? É um modelo que basicamente tem Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, um modelo mais recente, um modelo que já tem pontuado, mas se optou, acho que com pouca discussão, porque primeiro optaram por modelo, para depois justificar. Porque até agora, e você vem acompanhando todas as audiências públicas, todo o material, eu sempre te vejo nesses eventos, em momento algum eles colocaram uma matriz de risco, um modelo privado totalmente tem esse risco e esse benefício. O modelo landlord que nós defendemos tem esse benefício, mas tem isso tudo de risco. A única alegação que eu vejo que eles dão é de que não haveria interessado... Partiram da escolha para depois a justificativa, né? Não tinha interessado. Gente, nós estamos falando um investimento de 2 bilhões e alguma coisa, não vai ser 2 milhões a mais por mês que vão ter que gastar, que vai inviabilizar, né? E me pergunta algumas coisas. Se o poder público não tiver, como é que vão fechar a rua? Como é que vão fazer uma desapropriação? Porque só quem obriga a desapropriação é o poder público. Por quê? Pela supremacia do interesse público. Olha como a gente volta nesses conceitos, nesses princípios, né? Publicidade, transparência, supremacia do interesse público. Então, assim, e o poder público, né, ressalvado um ou outro momento que possa ter, sempre foi um agente de fomentador, né? Ou os privados vieram antes? Não, né? Foi o poder público que fomentou o porto, que construiu, depois da municipalização, que deu ainda mais gás. Vários que passaram por aqui no lugar, trabalharam muito bem, e depois vieram esses terminais todos. Será que era tão ruim assim? Mas é uma posição de governo. A gente espera no TCU que isso seja aprimorado. Como eu falei, 90% do processo nós concordamos. Sim. Não só concordamos, como continuamos a fomentar. Agora esperamos aí que o Tribunal de Contas, que o próprio momento eleitoral, né? Porque quando chega no período eleitoral, os governantes ficam mais próximos do povo, podendo ter alguma repercussão. Mas vivemos aí momentos extremamente difíceis aí, em virtude de toda essa insegurança jurídica e logística que esse processo tem causado.